O macarrão começou a ser preparado assim que o homem descobriu que podia moer grãos, misturar com água e obter uma massa cozida ou assada. Muitos historiadores dizem que esta descoberta ocorreu logo após a descoberta do fogo. Mais tarde, os chineses e árabes aperfeiçoaram o processo com etapas de corte e modelagem. Massas alimentícias são definidas pela RDC número 263, de 22 de setembro de 2005, como são os produtos obtidos de farinha de trigo, Triticum aestivum L, ou de outras espécies do gênero Triticum, e ou derivados de trigo durum, Triticum durum L, e ou derivados de outros cereais, leguminosas, raízes e ou tubérculos, resultantes do processo de empasto e amassamento mecânico, sem fermentação. As matérias-primas são trigo, água e demais ingredientes. O trigo, trigo durum, Triticum durum, trigo mole, Triticum aestivum. A água deve ser potável, rigorosamente controlada, pH de 7 a 8, incolor e inodoro. Os demais ingredientes, ovos normais ou ovos desidratados. Podem ser adicionados extratos vegetais para coloração, espinafre, cenoura, beterraba, fibras e vitaminas. A farinha de trigo tem grande influência no tipo de massa obtida, sendo indicada cada tipo de farinha diferente para cada tipo de massa. O trigo duro e mole tem características específicas na sua composição e das suas aplicações. A dureza está relacionada com a quantidade de proteínas, que é mais elevado em grãos duros. O processo de moagem dos grãos duros dá origem a uma farinha de cor âmbar, destinada à sêmola de trigo, sendo indicado principalmente para a produção de massas e macarrão. Enquanto a farinha obtida de grão mole é uma farinha esbranquiçada, sendo indicada para a produção de bolachas e produtos de panificação. Para a qualidade da massa, são observados aspectos como granulometria da sêmola e atividade enzimática. Deve ser reduzida, visto que algumas enzimas, como a lipogênica, podem oxidar a luteína, diminuindo a coloração amarelada da massa. Os ovos. A adição dos ovos auxilia a coloração amarelada e a elasticidade da massa, principalmente em massas longas, como os espaguetes, devido às proteínas presentes nos ovos. Antes da adição dos ovos, devem-se observar os fatores de qualidade para evitar a contaminação por micro-organismos presentes nos ovos. Bom, aqui temos o fluxograma de produção de massas alimentícias, o macarrão, Esse fluxograma geral. Primeiro fator é observado a sêmola de trigo com todos os testes de qualidade. Depois é adicionado a água e os outros ingredientes, realizando uma mistura por meio de uma massagem, geralmente é feito em batedeiras grandes, industriais. E depois essa massa passa para o processo de extrusão, que é o processo de pressão e temperatura, aonde já é feito uma redução da umidade dessa massa e também já é feito um pré-molde dessa massa, como um espaguete e outros tipos de macarrão. Depois, em alguns tipos, esse macarrão passa pela moldagem ou corte e vai pelo processo de secagem, onde é retirado toda a umidade dessa massa para que tenha um maior tempo de prateleira. Depois vai para o processo de arrefecimento e ensilagem, quando a massa pelo processo a granel. Depois é realizado o processo de estabilização, onde é reduzido a temperatura dessa massa, antes do processo de empacotamento em embalagem, visto que o processo de embalagem não pode ser feito com a massa em temperatura alta, onde ela vai adquirir umidade no seu processo de embalagem.
classificação das massas alimentícias é feita observando 3 fatores. O primeiro, pelo teor de umidade, onde a massa fresca, geralmente a massa caseira, é quando a massa passa pelo processo de secagem parcial, onde não se retira toda a umidade, necessitando cuidados no armazenamento. Geralmente esse armazenamento é feito em refrigeração, pois o produto permanece com 30% de umidade. E a massa seca, o macarrão tradicional de pacote, quando é submetido ao processo de secagem total. O segundo fator observado é o formato. A massa comprida ou longa, o conhecido espaguete, o talharim e outras. A massa curta, o tipo Ave Maria, concha e outras. E a massinha, tipo chumbinho, o alfabeto, alpice, estrelinha, entre outras. Também é observado a composição, onde a massa mista é preparada pela mistura de farinha de trigo com outras farinhas. A massa recheada, que contém o recheio preparado com diferentes substâncias alimentícias aprovadas. E a massa glutinada, super ou hiperglutinada, preparada com farinha de trigo adicionada de glúten. Estes são os exemplos de massas tradicionais comercializadas, como o miojo, o pastel, o macarrão para yakisoba, massa de lasanha, macarrão tipo espaguete e massa para cannelloni. Estes são os tipos de massas para um mercado específico, como de farinha integral, o macarrão sem ovos, sem glúten e o orgânico. Comparativo de informação nutricional entre massas de mercado específico. Nós notamos entre o macarrão integral e o macarrão sem ovos que o de sem ovos há um maior valor energético de carboidrato, proteína e açúcares em relação ao macarrão integral. No comparativo entre o macarrão sem glúten com o orgânico, no orgânico nós vamos notar um menor valor energético, um menor valor de carboidrato, maior quantidade de proteína, o menor em gorduras totais, maior quantidade de sódio, de açúcares e de fibra alimentar. Valores nutricionais. As massas destacam-se pelo seu teor em hidratos de carbono, vitaminas do complexo B, minerais e fibras alimentares. Os hidratos de carbono são fundamentais para o fornecimento de energia às células. Após a absorção, a glicose é o principal combustível do sistema nervoso e muscular. O hidrato de carbono presente nas massas é o amido, que é classificado do ponto de vista bioquímico como complexo. Hidratos complexos com um índice glicêmico baixo, como é o caso das massas integrais, possuem uma absorção e libertação de energia para as células mais lentas. Desta forma, contribuem para a manutenção dos níveis sanguíneos de glicose estáveis durante algum tempo. Valores nutricionais. As proteínas presentes na massa são pobres num aminoácido essencial, lisina, aminoácido precursor da carnitina, importante no transporte intracelular dos ácidos gordos. Por isso, devem ser acompanhados por um componente proteico, peixe, carne, ovo, lácteos ou leguminosas, de forma a assegurar o aporte de todos os aminoácidos essenciais à alimentação diária. O glúten é uma das proteínas presentes nas massas alimentícias e, por esse motivo, o seu consumo não é indicado em pessoas com intolerância ao glúten ou com doenças celíaca. Para esses casos, existem opções isentas de glúten. Mercado de massas alimentícias. Em 2016, o setor de massas alimentícias cresceu 5,6% em faturamento em relação ao ano anterior, totalizando 8,7 bilhões. São 1,24 milhão de toneladas em 2016. As massas alimentícias têm 99,5% de penetração no mercado brasileiro, sendo as massas secas representando 81,4% do total consumido, com receita de 5,4 bilhões. E as massas instantâneas, 15% do setor, com 2,6 bilhões, e as massas frescas, 3,6% do setor,
com 663 milhões. Mercado exclusivo, dietéticos. As massas dietéticas possuem características nutricionais diferentes, são adicionadas nutrientes, enriquecidas, associados a benefícios para a saúde, como vitaminas e minerais. Massas suplementada em fibra alimentar apresenta na sua composição fibra insolúvel, fibra presente nos grãos integrais e solúvel, fibra presente na aveia e leguminosas. A fibra dietética corresponde à parte edível das plantas que não é digerida pelas enzimas gastrointestinais ou absorvida no intestino delgado, chegando no cólon intacta, podendo ser solúvel. E também tem as massas que são produzidas especialmente para quem tem a doença celíaca, que é a restrição a glúten. E cerca de 1% da população apresenta esse tipo de intolerância. Os portadores dessa doença precisam excluir da sua dieta todos os tipos de alimentos que são derivados da farinha de trigo e de outros cereais que contenham o glúten. Então, para os alérgicos a glúten, existem outras massas que são dietéticas, com teor reduzido ou isento para algum componente, e as massas sem glúten, que são produzidas com outros tipos de raízes, grãos e até mesmo frutas, e são alternativas igualmente agradáveis de ponto de vista sensorial. Aqui temos as referências do trabalho. Bom, esse foi o nosso trabalho de massas alimentícias. Muito obrigado.